Muito bem, meus queridos. Estamos galera! de volta para mais uma aula. Olha, galera, vamos prestar atenção numa coisa hoje. Hoje eu peço que todos fiquem atentos. Pega o material que vocês já receberam aí, porque a nossa aula hoje, nós vamos direcionar, né, isso, Tatá? A Não, aula quero ficar agora aqui mesmo. é... Isso é brincadeira, né, professora? A nossa aula... Eu não quero ver, eu digo... é aqui. É eu que estava no lugar errado. Ei, a nossa aula hoje vai ser um pouco mais específica, tanto do desmame e todos os procedimentos do desmame para engorda. Também algumas pessoas chamam de terminação. Da aula de suíno e todas as suas especificações. Por quê? Não é só a estrutura, mas são fatores, ou então que a gente chama de fatores estressantes. Todos esses fatores estressantes do processo de manejo do desmame, da terminação, requer o quê, professor? Cuidados, porque isso pode fazer com que ocorra uma baixa, uma queda durante esse processo. E aí você vai perder tempo, o animal vai parar de desenvolver e alguns podem ocasionar algumas doenças que você tem que fazer. Todos os procedimentos na área após desmame, creche e terminação pode acarretar o quê, Tatá? Acarretar algumas doenças em os animais. Limitar, né? Isso. Então, olha só, na aula 43.1, passa aí, Tatá. Que é esta. Isso. Nós vamos falar do quê? Suinocultura, creche e terminação. Só que creche e terminação, pessoal, a gente fala assim, mas por que tem desmame? Aquele procedimento que nós vamos realizar em tomar o cuidado de troca. Troca da comida, troca da alimentação líquida para a alimentação pastosa, da alimentação pastosa para a seca ou sólida. Por que a gente fala seca? Porque o farelo que nós vamos distribuir, o animal ele come seco, não é molhado. Como a Ana passou. Isso, e depois ele vai no snipper, que o snipper ele fica na parede, ele pega o focinho dele, aperta o focinho e come. Então ele tem dois lugares, não, e fica oposto. Se está de um lado o coxo, do outro lado, não fica ao lado. Não pode molhar. Esse processo de troca da alimentação pode ocasionar alguns fatores gastrointestinais no animal. Então, desmame, creche e terminação, nós vamos ver fatores estressantes, totalmente ligados à estrutura da instalação, tá bom? Então vamos começar, Tatá? Perfeito. Vamos lá, galera. Então, nosso conteúdo. Aumenta a tela aí, diretor. Para essa aula de hoje, nós temos a habilidade 8, tá? Do nosso itinerário formativo ligado à área da ciência da natureza. É a habilidade específica 8 das ciências da natureza. Tudo bem? Tudo. Ó, então nós vamos estar falando aqui sobre o desmame. Como o professor Jefferson já deu uma excelente introdução dos cuidados que você precisa para essas fases do desenvolvimento lá, tem pré-parto, pós-parto, durante o parto, tem todo um processo. Então, vamos lá, desmame, pessoal, lembra, com essa parte aí do aleitamento, ela é importante em que sentido? Nas 2 primeiras semanas só, Tatá. Por que as 2 primeiras semanas? Porque é o colostro. Certo. Então, o colostro, ele vai possibilitar que esse animal adquira uma imunidade, né? A imunização primária, né, Isso, que é através do leite, né? Na nossa, nós temos a IgA e a IgG, e aí nós adquirimos uma pela placenta, respectivamente, a IgG, e depois a outra pelo leite materno. Mas qual é esse tipo de imunização, professor? É uma ativação da imunização gastrointestinal. Vamos lá, vamos fazer um parâmetro, um paralelo. Eu gosto de fazer um paralelo. É porque assim, ó, Tatá, tem que pensar em ambiente. Suinocultura, a estrutura, o pessoal pensa que criar porco. Não é igual porco caipira. Sim. Porco caipira, ele faz aquela vala, ele deita na lama, isso é diferente. Terminação, estrutura do suíno não tem cheiro, é limpo. Tudo bem higienizado. É bem higienizado. Então, quando nós temos um bebê, o ser humano, né? Se a mãe for muito zelosa ao excesso de não deixar ele engatinhar, ele pegar no chão, pegar no boca, botar as coisas na boca, né? Que criança não tem medo. Criança vê um emboazinho, pega o animal. O meu botou um caramujo. Então, isso
estimula o processo de imunização gastrointestinal. Faz com que ele crie anticorpos. Então, quando o porco está num processo de desmame, quem vai fazer isso? Lá não tem sujeira. Lá as baias são todas limpinhas. Então, é exclusivamente do leite materno. Mas é exclusivamente para quê? Para que quando ocorra o processo de retirada, o que é o desmame, professor? É após o período que ele está nesse processo de imunização gastrointestinal, adquirido pelo colostro. Claro que tem outras questões respiratórias, Sim. mas aqui a gente vai direcionar para a alimentação. Gastrointestinal. E aí sim, ele não tem como fazer essa ativação imunológica externa. Então o que a gente faz? Prepara o animal por 2 semanas para adquirir esse colostro. Aí mais 1 semana para adaptação, que o leite vai saindo e depois ele é feito de desmame. Nós vamos ver o período. E nesse período, é fornecido ao animal ração inicial. Não para a mãe, para os filhotes. São 2 coxos separados. Ela tem o coxo de aleitamento e o coxo para o desmame, que é gradativamente para eles. E aí é comer um farelo, que pode se engasgar. Aí a gente faz o quê? Para isso não acontecer no primeiro momento, faz ele úmido. Tem quando a gente faz cuscuz? Aí o cuscuz você coloca um pouco para hidratar o milho. Isso, só para hidratar, tá? Não é para ficar uma massa. Você não pode apertar e ficar... Isso pode causar uma diarreia. Tem que preparar ele para ele conseguir comer aquele farelo, farinha seca. Ele come a farinha seca. É esse momento. Pode ocasionar o quê? Diarreia. Se ocasionar diarreia, ocorre a separação desse indivíduo do animal, porque pode ser outros fatores que estão acontecendo, entendeu? Então, esse procedimento é o desmame. Perfeito. Tá? Essa foi uma introdução, a gente vai passar passo a passo. Vamos lá, galerinha. Olha só. 21º ao 28º dia. Mudança dos animais para a creche. Professor, pode passar, Tatá? Vamos deixar aí, sabe? Vamos passar tudo? Passa. Aí, pronto. Aí, isso. Vamos aí. Vamos aqui, Tatá? Por que é feito assim? Aqui. Isso. Galera, olha aqui uma coisa para vocês. Nós vamos deixar a tela em branco, porque a gente vai ficar lá sublinhando algumas palavrinhas importantes. Vamos manter a tela. É a tela em cheio. A gente voltou aqui, porque assim, porque vocês não explicam aqui na frente. Porque a gente precisa pegar e ficar riscando ali para vocês, tá bom? E aí, fiquem atentos, porque muitas coisas que nós vamos falar aqui pode não estar escrito. Então, fiquem atentos, vão fazendo as anotações, tá bom? Exatamente. São 2 procedimentos, galera. Tem o texto, para vocês seguirem e saber sobre o tema que estamos abordando, e tem a fala também sobre o assunto, o significado de cada item que vocês estão vendo aí, tá bom? E vão anotando, porque pode ter questões lá na atividade. Aumenta a tela aí, diretor. Vamos lá. Olha só, galera. Primeiro, uma coisa bem importante. Quando a gente está falando... Essa aqui, marcar, né? A colinha dele, mano. Ó, quando a gente está falando de desmame, nós estamos falando de creche. Acho que era melhor usar um amarelinho aí. Amarelinho? Tá bom, paga tudo. Tô aqui fazendo isso pensando no... Eu tô, sim. Aqui. Esquece os problemas agora. Aqui, ó. Creche. E, pessoal, a creche, quem é o cuidador é o suinocultor. O que é a creche? A creche, nós vamos mostrar para vocês, que é a separação total do animal. Então, ele tem que estar pronto para apartar ele da mãe. E nesse momento, quando acontece isso? 21º ao 28º dia de nascimento. É muito rápido, é menos de 30 dias. Só um parênteses dentro da tua fala, professor, que quando vocês estão observando que quando a gente está trabalhando determinadas criações, e quando a gente entra na questão reprodutiva, da sanidade, a gente tem esses períodos e eles são marcados. Por quê? Porque já foram feitos estudos, tem toda uma orientação. Lembra quando a gente estava falando de bubalinos? Não, para os bubalinos ainda não existem todas essas especificações. Por quê? Porque ainda estamos no início, estamos engatinhando aí, mas com certeza vão vir muitas produções muito científicas, né, que comprovem, que nos orientem ainda mais no trato com esses animais. É verdade. Nossa, você me fez viajar agora. Uhum. Não pode falar de pesquisa até de mim. Eu sei. Não pode viajar, mas olha em que sentido, tá? Pra lá, que agora a gente fez abrir uma parênteses.
Ai, a bióloga fala... Estamos no parênteses. Abre parênteses. Quando a gente abre parênteses, então a gente parou aqui de falar sobre criações, técnica, tá bom? Então, nós estamos falando de pesquisa. Professor, por exemplo, por exemplo, já foi feito, né, estudos, como a Tata falou, são feitos estudos. E esse período é o período crítico. Se você pegar aí o calendário, são umas 2 semanas e meia, 21 dias. Nasceu, conta 21 dias, ele tem que estar pronto para sofrer. Não, ele tem que estar pronto para essa fase. E todo criador sabe que se ocorrer uma intercorrência nisso, um problema gastrointestinal no animal, um problema respiratório no animal, é o quê? Vai baixar, ele vai parar de se desenvolver. O que eu quero a partir desse momento é que ele desenvolva, esteja juvenil para ir para a terminação. Estamos na creche. Nós estamos... Uma coisa é maternidade, está saindo da maternidade para a creche. Da creche é a período de preparação para a terminação, que é engorda, intensiva. E o que eu quero do meu produto? Uma carne suína marmorizada. A gente sempre fala isso. E, ó, esse período, você vai falar, esse experimento que foi feito de 21 dias ao 28º, são para todas as raças. Não tem média. Olha que loucura. Por quê? Porque cada tá bom, suíno. Dentro de suíno nós temos Duroc, Lajoie, Landrace, Piau e Pietran. Gente, eu sou retardado. Presta atenção aqui. 5 raças. É porque eu tenho 5 dedos. Aí para apresentar 5 raças, eu uso 4 dedos de uma mão e um de outra. Isso é distúrbio, Tatá. Tem que ser. Mas eu também... Entendeu? Bora. Por que não viu assim? Eu ia falar 6, professor mesmo. Que aí confunde o estudante. É verdade. 5, galera. Repete. Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran e Piau. Aí eu pego e faço assim, vai dar 6. Ok. E isso aí a gente consegue o quê? Uma homogeneização. Que a homogeneização não é uma palavra utilizada, é equalizar. O que é equalizar? Padronizar. E como a Tabata estava falando, está sendo feito estudos para isso, para os bubalinos. Aí abriu um parênteses, por quê? Hoje a gente está falando aqui de suíno. Mas, professor, na minha região, a gente não cria suíno. Na nossa região, nós estamos preocupados muito com as questões da fauna, as questões de preservação. E aí, como fazer esse processo, exemplo, em aves ou em mamíferos silvestres, para preservar e aumentar a população de animais que estão em risco de extinção ou melhorar a dinâmica deles? É o mesmo procedimento? É. De você realizar o processo de possibilitar o acasalamento desse animal, depois, não é apartar, aí é todo um projeto, um levantamento que os nossos estudantes indígenas, que os nossos estudantes quilombolas, que os nossos estudantes ribeirinhos têm especificações aí de criação. Muitos se alimentam de animais silvestres, que na lei fala que se é para alimentar, sustentar aquela população, eles têm, então tem toda uma prática, todo um manejo para ele possibilitar a sustentação, subsistência familiar dele e ainda proporcionar a viabilidade, a expansão dessas, como é que eu falo? Esqueci, desses exemplares na natureza, que são animais, muitas vezes, que não estão no portfólio da pecuária. Certo. Mas pode entrar no portfólio da... Cultura da... o portfólio de preservação desses animais, que tanto são para subsistência familiar e também para melhorar aí o processo da integração deles na floresta. Então, como é que faz? É aquele processo. Tem como eu posso pegar e fazer um resgate de animal, esses animais, não sei, eu estou falando de animais, porque aí cada estudante tem aí uma peculiaridade na sua região, fazer um sistema que possibilite ter um sistema de... Fala um animal, por exemplo, uma capivara, uma cutia. Cateto. Isso, não, o cateto perfeito.
Eu vou restringir. Se um estudante chega para mim e fala assim, professor, o cateto, ou Queixado. qual o problema? Qual o problema? Eles têm um problema, é o problema da ema. São animais que você não consegue domesticar. Domesticar que eu tô falando antes que alguém chegue e fale assim, eu tenho um catetinho, peguei um porquinho. Domesticar é em relação a manejo. Você não tem como controlar. O que é manejo? Você possibilitar que as fêmeas você faça sincronia de cio. Você possa fazer inseminação artificial. São esses manejos, essas práticas que nós estamos falando aqui. Eu sei que aqui é muito voltado ao mercado consumidor, mas também tem esse outro mercado, que é o mercado de preservação ambiental. Aí são estudos. Professor, mas tem como a gente montar esses manejos de reprodução, manejos de reprodução, aí dentro da reprodução são as matrizes, aí tem o rebanho, desenvolvimento, que aí é o desmame, creche, depois tem a terminação e engorda, tá bom? Aí tem que ver o padrão que nós mostramos aqui para o mercado e também adaptações para o padrão de proporcionar que ocorra, como é que faz? Quando você pega um animal está em extinção, aí você traz ele para uma reserva. Aí tem toda uma estrutura. Você tem que saber como montar uma reserva ambiental, fazer com que aquela região, você faz se torne uma área de preservação. Nossa, aí, lembra que eu falei, quero fazer uma suinocultura, qual é o primeiro passo? Fazer o levantamento do potencial. Então, fazer o levantamento não do potencial, mas dos fatores que sinalizam que aquela região ela tem que ser preservada, ela tem que ser protegida da ação. Toda uma questão ambiental, legal, uma legislação para ver aonde essa propriedade está, quais são o entorno para que realmente a sua solicitação, porque você vai fazer uma solicitação para as unidades ambientais. Aí tem fatores lá que vão indicar para você isso aqui dá para ser. Não dá para ser. Que aquela área é imprescindível para que ela seja conservada e possibilitar que aqueles animais que estejam em risco necessitam daquela área isolada. Exatamente. Então, aquilo ali realmente vai servir como uma unidade de conservação, preservação que vai, aí sim. Tem a questão de recurso hídrico, tem questão de número de população de indivíduos daquela espécie. Por exemplo, tem uma espécie lá, um fator aleatório, estou falando aqui, um fator aleatório. Que aquela espécie, ela é fundamental, não só para ela, mas existem outros animais que dependem dela. Depende, a cadeia alimentar. Não só os animais, mas até a flora. A flora. Porque nós sabemos que dentro desse tema, dessa área temática que é a ecologia, existem aqueles processos de coevolução, que determinados vegetais, árvores centenárias, para se desenvolver, precisam passar pelo trato intestinal. A dispersão. A dispersão, porque essa dispersão melhora a variabilidade genética. Então, quando não tem fatores isolados, é só dependente daquele animal, tem fatores que são os outros que dependem dele. Então, isso justifica manter uma área preservada para que ali eles possam... O que eu estou agora, olha colocando aqui? O que eu estou... Só para... Meu Deus, o que eles estão falando? Alguém vai ver que o rapaz... que eu vou sintetizar. Vai ver que uma... Vai ver que o rapazinho aí deu uma olhada para a menina, que a menina estava retocando a maquiagem. Eu já percebi, tá? Eu percebi daqui que você está assim. Aí vamos... O que diabo que o Jeff está falando? Eu estou fazendo aquele parâmetro porque às vezes nós esquecemos que nós estamos direcionando a aula muito para criações de suínos. Mas o interesse do estudante, professor, é essa questão de preservação. Então, quando a gente fala sobre levantamentos para o mercado, tem levantamentos para preservação. Tem itens, fatores, critérios que te favorecem a fazer esse isolamento. E, claro, você não vai só preservar por preservar, você pode fazer aquele negócio lá. Preservou? E agora, como é que eu vou fazer isso para sustentar isso aqui? Quais são os recursos? Porque aqui, quando a gente está falando, tem recurso. Tem aula que vamos preparar lá no terceiro ano, como você vai para o banco financiar a sua granja de suínos. O banco para financiar você que quer produzir a ração.
E quando eu tenho um recurso, como é só a ONG? Eu dependo de ONG? Eu vou ficar dependendo das ONGs para fazer isso? Não. Tem como você também captar os recursos para a sustentação desta área de preservação. Então, é só esse parâmetro, tá? Que muitas vezes, se o estudante fala assim, poxa, não é isso que eu quero, não é criação, o meu é essa área de preservação. Então, tem como fazer essa comparação. Sim. Tá bom? Vamos, fala. Aí, ó, a gente já vai encerrando. A gente viaja mesmo. Ó, galera, nós estamos no primeiro ano. Yes. Muitas dessas informações, cadeia alimentar, unidade de conservação, são trabalhadas no segundo e no terceiro ano. Mas você já aqui conosco, NBAZ primeiro ano, a gente já está te dando uma noção. Óbvio que você pode recorrer a consultas, pesquisar, já começar a se fundamentar teoricamente a partir de agora, para quando você estiver lá, você já tá bem inteirado do assunto. Só para lembrar, rápido, aqui nós somos o quê? Aqui itinerário formativo, é um né? itinerário formativo. Então, senão que a pessoa vai pensar assim, caramba, tem que pensar no seu projeto de vida. Eu tô aqui produzindo, eu vou ser técnico em suinocultura, técnico em avicultura, técnico em bovinocultura, técnico... Eu quero aprender algo diferente. Aqui é o itinerário formativo do qual nós vamos apresentar um leque, como é que fala? Um menu, cardápio. Um cardápio onde você, juntamente com o seu professor de projeto de vida, e claro, daqui a pouco vocês vão ter as eletivas, o aprofundamento, né? O aprofundamento. Trilhas lá pro segundo ano. Ano que vem vocês vão tomar. Isso. Então, quando a gente está focando aqui nesse itinerário, muitas vezes a gente tem que perpassar, fazer aquela interdisciplinaridade, imersão em outras áreas. Quem vai sinalizar quais são as aulas que nós vamos preparar e também todo o aprofundamento são vocês falam assim, olha, professor, durante a aula me deu, pode dar um gatilho, que na aula que nós estamos apresentando de suíno, como acontece comigo, acontece com a Tatá, eu quero reverberar isso para a ecologia, para a sustentabilidade. Eu não sei até onde essa aula vai alcançar. Não quero que vocês sigam pensando que isso aqui é só para quem é criador. Não é algo restrito. Mas, e se eu sou da área rural, da área urbana, e se eu sou dentro de uma comunidade quilombola, dentro de uma comunidade extrativista, extrativista em relação ao quê? Gente, o conhecimento, ele é feito por... Limite, ele é por starts. A gente está falando de uma coisa, em algum momento, o estudante pode... ele pode se falar assim, calma aí, o senhor está falando sobre sustentabilidade e aqui eu tenho um vegetal que é muito utilizado por determinados animais e aí você faz assim, Isso é o conhecimento empírico, a observação que você vai fazer. Extrair, exemplo, minerais oleaginosos de determinados componentes que é utilizado por esses animais. Então isso aqui é somente um leque. Então, não pense que a aula que a gente está direcionando somente para a criação de suínos. Sim. Perfeito? Perfeito. Vamos aumentar? Porque, olha, tem assunto. Tem. Vou tentar não fazer esses parênteses, porque foi muito tempo. Ou eu que abri o parênteses, fecha, joga lá, nosso diretor. Aumenta a tela para nós. Vamos focar na creche. Aumenta aí, galera. Isso, muito obrigado. Então, olha, mudanças para a creche. Vamos voltar. Professor, o que eu espero quando o animal está prontinho, não tem diarreia, todos eles estão equalizados, os filhotinhos estão no mesmo tamanho. O mesmo peso, e a maioria não tem relação macho e fêmea, porque os machos estão castrados, já lembra que estão todos os machos castrados, então isso requer uma maximização do número de leitões matriz ano. O que significa isso quando a gente faz a mudança para a creche? Quando você tira e vai para a creche, você tem que... Não é só agora dar comida, não é só agora ficar observando o comportamento, não só agora você observar se está dando diarreia, animal muito ativo, Tatá. Pouco está ativo, você está muito apático. Não é isso. É o quê? Você tem que pegar o lote, vamos supor, numa baia tem 7 animais. Numa baia, não na creche. A creche tem mais, porque os animais são pequenininhos. Você pode colocar até 12 numa creche. Quando a gente vai agora para
para baia de Dependendo do espaço, juvenil. tem até mais, né? Não, é 12 filhotinhos, Média. em média. Agora 7, 6, quando já vão para a fase juvenil, Certo. antes da terminação. Na creche tem que observar o quê? Por amostragem, até ir para a terminação, o desenvolvimento. Quem está desenvolvendo? Porque pode ocorrer um desenvolver mais do que o outro. Comportamento das fêmeas. Verificar as fêmeas mansas, as fêmeas mais dóceis, as fêmeas mais carinhosas. Medir, observou uma fêmea, medir anca, quadril daquela fêmea, verificar se essas fêmeas, a região vaginal dessas fêmeas está olha, turva. Por que isso, Tatá? Quando a gente fala leitão matrizano, a gente olha a fêmea. Por que a gente não olha macho? Por que a gente não olha macho? Porque ele está castrado. Porque essas fêmeas você pode resgatar. Tirar as fêmeas que estão indo para a terminação, resgata para a matriz. Então, nesse momento, você vai selecionar as características adequadas para que essa fêmea... Uma possível substituição. Por isso que a gente fala maximizar, aumentar, expandir. Certo. Aí, quando eu estou falando disso, que vem na cabeça? E Pituíba? E o macho? O macho, meu querido, é curso. Aqui a gente não fala disso não. Agora, a matriz tem como... mas deixou eles com vontade de... A matriz, pessoal, não é só você dar comida. Pessoal, você tem que prestar muita atenção. Quando você fala assim, vê que uma fêmea que está ali, ela é mais dócil, carinhosa, preste atenção, isso é um indicativo de um potencial, você retira. Por que potencial? Você retira ela dali antes de ela ir para a terminação, tá? Na creche, antes de ir para a terminação, e coloca ela juntos do piquete das fêmeas. Lá no piquete das fêmeas, ela tem que ganhar peso e comportamento de acordo com a mãe. São registros. Se não der certo, volta para a terminação. Se der, ela fica. Ficando lá, aí ela vai cruzar, e na primeira cria tem fatores que você fala se você descarta ela ou se você mantém. Perfeito. É uma forma de o produtor não precisar comprar matrizes. Desculpa, fêmea é uma coisa, matriz é outra. Então, quando a gente fala leitão, maximizar é aumentar, é expandir. Certo. Aqui, infelizmente, só dá para fazer com as fêmeas, porque macho está castrado. Trato reprodutivo das fêmeas que já está pronto para outra gestação. O que é isso? Eu estou falando da mãe. Na hora do desmame, que significa o quê, Tatá? Equalização. Eu tenho 4 fêmeas que eu vou fazer o desmame de 4 fêmeas. Então, isso é um lote. Se eu tenho 4 fêmeas, cada fêmea tem 5 leitores, vamos falar, não é 5, é sempre 7, 8, a média. Boa. Daí pra... Quando a gente fala média, se eu tenho 5 fêmeas, se eu tenho 4 fêmeas, e as 4, eu tenho em média 7 filhotes, isso é um lote. Certo. Aqui vai dar 20, né? 4 com 5 dá 20 filhotes, somando tudo. Mas a média é 7 por fêmeas. Se ela tiver mais, melhor. Já seleciona ela. Certo. Entendeu? Mas a média é 7. Então vamos lá, vamos botar 5 para frente de cálculo. Eu tenho 4 fêmeas que vão sofrer desmame. Cada fêmea tem 5. Qual é o tamanho do lote? 20. Esse lote, significa que eu vou manter os leitões, foi o lote para a creche, e as fêmeas são 4 que no 28º dia, ela já está na próxima semana apta a entrar no cio. Nossa. Tem que prestar atenção que ela não para. Ela tem depois disso aqui, ela tem 1 semana e meia de descanso, ela já está apta para cruzar. Significa o quê? Que eu já sei que ela vai ficar solta, ela vai ficar 1 semana solta no piquete num piquete só de pós-maternidade. Ficar solta, toda raparigueira, comendo, pastando, capim, isso. 1 semana e meia. E eles ficam tão leves, né? Isso, juvenil. Só libera hormônios que vai facilitar a próxima gestação. Muito interessante. Aí ela vai levar um prato, tomar um banho, porque ela tomou um banho, vai e começa, aplica o D500, e sincronia. E o macho já tem que ser preparado
para Cobrir. a bisnaga. Fala cobrir também. Cobrir, isso. A gente cobrir, na verdade, a gente vai coletar o sêmen. Ah, tá. Tem macho que não sabe o que é, tá. Tem macho que não sabe o que é isso. Só pega, nunca fez. É só coletar. Aí, tadinho. Vai. De gestação. E aí, já tá. Então, tem que ver que tem uma equipe que é só de creche. Tem uma equipe que, quando já sabe que a fêmea vai sofrer desmame, ela vai ser apartada. Não, desmame que sofre os filhotes. A fêmea é apartada, é uma outra equipe que vai cuidar dessas fêmeas. Perfeito. E tem exames para ser feitos. Mas toda essa seleção, tudo que você está detalhando, é tudo aqui no momento da creche. É a observação, aí depois vai fazendo a separação. É assim, por exemplo, após 28 dias. De 21º dia, tá na hora de sofrer desmame. Certo. Então, a pessoa já começa a se preparar. De 21º ao 28º, todo esse procedimento ocorre. Certo. Tá bom? Que a gente chama todo esse período da creche. Isso. Vai estar lá Ela está em um pico de produção de leite. 28º ocorre o desmame. 21º ao 28º, já sabe que no 28º é o desmame. Então, esse período ela está em pico de produção de leite. Vai secar. Já passou pelo um pouquinho de ração. Cadê? Só um minuto. Então, aqui a gente está falando... Só um minuto. Aqui a gente está falando, todo mundo, Jefferson. vem cá, Tatá. Aqui. Todos os estudantes, peguem o celular de vocês. Meus queridos, pega o celular de vocês. Pega aí, ó, agenda. A gente vai colocar aqui, agenda. Não dá para ver, não. Vai. Pega o mês, 1º ao 28º. No 20, já sabe que esse período tem que ocorrer o quê, Tatá? Acabou o colostro. Certo. Acabou o colostro. Ela está no pico de amamentação. Está no pico de amamentação? Valeu. Acabou o colostro. Significa que o gastrointestinal está pronto para quê? Para sofrer inserção de ração do desmame, que é aos poucos, para não dar diarreia. Aí você pode fazer ele um pouco como faz o cuscuz e disponibiliza para os filhotes. Você tem aí, ó, essa semana toda para fazer isso. Vai ter intercorrência? Vai. Vai ter as vacinações? Vai. Vai ter diarreia? Vai. Você tem intercorrências. Acontece, só que como ele está bem, ele tomou o colostro, está bem, vai ser ameno. Certo. Ameno, né? Ameno. Mas pode ocorrer. Só tem que preparar. Isso aqui você tem 2 semanas e 4 dias, 3 dias, no 28º, sofreu desmame. E aí esses leites secam em pedra. Leite. Tudo bem? Tudo bem. Entendeu a dinâmica? Aumenta a tela, pessoal. E sabe o que tinha que fazer agora, aqui? Nesse item, colocar um print e a gente explicar mostrando o calendário. Calendário. Registrar. Que isso é... O desmame na verdade, o desmame sofre no 28º, mas existem várias coisas que se faz dentro do 21º e 22º. Não tem colostro, tem o quê? Leite. E o leite não é... Eu não quero que ele... Não é igual o bezerro, eu não quero que ele cresça e desenvolva tomando leite. É ração. Porque o que importa do leite é só o colostro. Entendeu? Fala, pode perguntar. Não vou perguntar, não. Maior aproveitamento das instalações. Por quê? Porque ela fica... Maior aproveitamento das instalações. Conta comigo. 21º ao 28º, tem que fazer o quê? Deixar 1 semana de descanso. Ela vai correr no piquete. Sofreu desmame? Ela corre no piquete. E o que eu faço com aquele maternidade? Limpa e deixa 2 dias com hipoclorito água sanitária. Ou que as pessoas gostam de usar, que tem uns que fede pra caramba. Isso é. Ajeita, Preto, que é preto. O líquido é preto. Criolina. É uma solução. E deixa descansar. Joga, lava, joga criolina. Joga. Também. Joga e deixa descansar. 1 semana. Quem tem que estar entrando depois de 1 semana? O outro lote. Fica 1 semana parado. E o outro lote. Essa semana é pouco, hein?
Hã? Uma semana é pouco, é rápido. É muito Mas Aham. calma aí. Tem as porquinhas que acabaram de sair, né? Sofreu limpeza, fica uma semana, vem outro lote. Essas aqui não é a mesma. Sim. Não são as mesmas, são os outros que vêm. Aí quando essa sair é aquela que tá para nascer, porque é 144 dias. Depois a gente já faz o rodízio. Entendeu? E secreções de enzimas. Por que tem que fazer essa limpeza? Porque os animais eles soltam enzimas e a gente tem que tirar por causa do área territorial. Então tem que ser mesmo com essa solução para retirar esses odores, essas enzimas. Tá bom? Tudo bem? A gente tem que lembrar que é um animal. Eles têm o instinto deles, né? Então, como a gente está falando de animais que têm o instinto, e estamos falando de criações e produções, você tem que ir trabalhando todas essas situações que eles iam identificar no ambiente, Sim, né? sim. Uhum. Próximo. Próximo. Aí, ó, a creche. Claro. Aí, quando é desmamado, vai para a creche ela não pode ser. Lá na maternidade, o chão é de cimento, liso. Aqui a creche, ela tem uma camada de sarrapilho, uma cama, é a mesma que a gente usa no aviário. Uhum. E também tem que ter a Mas é bem mais campânula. espessa, né? É bem mais, ó. Só que, Jefferson, por exemplo, 20. Eu dei o número de 20, é o lote. Então pode aqui ter 4 porcas, filhote de 4 porcas, tudo misturado. Uhum. Professor, não tem que dar um banho de solução de creolina? Solução de creolina a 1% em todos eles, para não ter hierarquia dos animais. Tá? Equalização dos lotes. Isso aqui é um Lote. como é que chama? Mas é um... Ai, como é que eu chamo? Os piquetes é quando a gente coloca aqui dentro do... Baia. Baia! Isso aqui já... A baia, essa é a baia 1, tem a baia 2, tem a baia 3. É porque a gente está falando só de 4, mas na verdade quando a gente vai lá, Sim, tem umas 20 porcas Uhum. com crias. Então na baia 1, tu coloca os animais de mesmo tamanho e peso. Tem uma média. Então você quando for fazer a transferência para a creche, não é rapidamente assim, pega tudo junto, não. Você pega os que têm o mesmo peso e tamanho e botam juntos, para dar capacidade de aquele lote ser equalizado. E aí, quando você faz isso, antes de sair da creche para a terminação, que você vê as fêmeas para seleção de matriz, tá bom? Acho interessante isso quando pensando em mim. Bom. Porque assim, tem gente que come mais do que outros, né? Se eu não tiver buscar essa equalização, pode ser que aquele que esteja... Sim. Lá porque o magrinho vai comer menos. Não, nem sempre. Sim. Às vezes o magrinho ele é pequenininho, faz parte da genética, mas ele come muito. Volta, faz parte do quê? Faz parte do quê? Faz parte do quê? Entendi a pergunta. Tá, aqui é magrinho, você faz parte da genética dele. Sim, a então, genética. isso é uma informação muito importante, porque a genética, acontece o quê? Tá saindo do som aqui. Acontece o quê? A genética faz com que determinados animais que você coloca a mesma quantidade de ração, porque o coxo, ela tem divisórias. Cada um coloca a cabeça naquela divisória. Especificamente no dele, né? Naquele dele. E aí a gente observa que mesmo comendo a mesma disposição de ração, não tá ele cresce e desenvolve. Isso é um fator genético de uma fêmea que ela tá se desenvolvendo. Você tem que separar aquela fêmea. Tá te falando que aquela fêmea tem um porte para matriz. Entendi. Agora, quando se for ver isso num macho, ele tá castrado. Vamos lá. Eu sei que ali eu não posso mais pegar, ele tá castrado. Mas, pô, ele tá tendo um porte bom. E aí? E aí? Olha ele, né? Já tá castrado. E aí? Eu tenho que ver o quê? Ai, gente, é isso, Tatá? Caraca, que vem, volta pra mim. Ai, meu Deus! Cara, é porque isso é o que faz a diferença de um criador pro outro. É o que, Tatá? Observação. É o olho do dono! É a observação! Tu é só o oco, né? Que a gente falava no Vai embora daí. Lembra? Sim. Gente, Tatá, se eu consigo tirar uma matriz, se eu vejo que é um macho que está se desenvolvendo, eu tenho que prestar atenção. Pode desenvolver mais que os outros. E o macho vai me dar o quê? Só carne. E o que eu tenho que fazer? Vai lá na tua prancheta
De quem ele... Eita, quem é o macho e quem é a fêmea? Quem são os pais desse indivíduo? Porque eles estão tendo uma puta de uma genética boa que está fazendo com que aquele animal cresça, o macho cresça mais do que os outros. Comendo a mesma ração, a mesma quantidade. Então você já aparta aqueles ali que é um casal que você tem que ver quem são os filhos e evitar que o pai cruze com a filha ou com a neta, pegue a mãe e faça um upgrade do seu lote para que alcance a uniformidade daquele. É isso aí. Tá entendendo? Entendi. Aqui a gente não fala, pessoal, só... Muitas coisas nós estamos falando para quem cria suíno, isso eu já sei. Mas esses detalhes, de você observar e você... Caramba! Só aqui, né? Tá entendendo? Tá? Fala assim, pô, por que aquele cara tá com um lote enorme? Ele consegue... porque o abate, o suíno, é por peso. É igual o boi. Chama o quê? Arroba. Pelo peso, ganho de peso em menor tempo. E eu tô vendo que tem um animal ali, 3, 4... E são irmãos? Ei, o senhor fez a equalização. Equalização pode ter separado o irmão. Mas tem os picotes da orelha. Ficou interessado? Don't you worry. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade, tá bom? Tchau, tchau.